Estão me ouvindo? Sim, Show de bola. Vamos, vamos dar sequência aí onde a gente tinha parado na outra aula, né? Só fazendo aqui uma reorganização. Eu só abrir a câmera aqui só para mostrar que é a cara, né? Vou fazer igual eu conversei com vocês outra vez, eu vou fechar a câmera porque fica mais pesado, né? Eu acho que os slides eles andam melhor, o sistema ele anda melhor quando a câmera está fechada, tá? Vamos seguir na teoria, seguindo aquele padrãozinho que eu coloquei com vocês. Tendo pergunta, pode fazer pergunta. Ou então anota aí para a gente tirar as dúvidas no final da aula, tá? E eu vou dar sequência de onde a gente parou na outra aula. A gente começou a falar da ecologia, né? Vou fechar a câmera, tá? A gente começou a falar da ecologia, fizemos um conceito, uma definição. Da definição a gente veio para os níveis de organização. Falamos da biosfera, conceituamos os diferentes ciclos, né, que nós observamos compondo a biosfera: epinociclo, talassociclo, liminociclo. Falamos do conceito de população, falamos do conceito de comunidade biológica, comunidade ou biocenose. Caracterizamos biótopo como a região ambiental em que vivem as comunidades, né? O ambiente físico-químico no qual as comunidades são inseridas. Falamos de hábitat e nicho ecológico, né? E os últimos conceitos que nós definimos foram os conceitos de hábitat e nicho ecológico, né? Bom, não, cheguei a falar de ecótono também. Caracterizei com vocês o ecótono, né? Hoje a gente volta daqui para frente caracterizando os componentes de um ecossistema. Quais são os componentes de um ecossistema? E em cima disso a gente vem com as definições clássicas que envolvem o ecossistema. Tudo bem? Então a aulinha de hoje. Começamos então introduzindo os componentes de um ecossistema. Quando eu comecei a falar com vocês dos diferentes níveis de organização da ecologia, peraí. Então, quando eu comecei a falar com vocês dos níveis de organização da ecologia, eu evidenciei que a ecologia ela trataria das interações dos seres vivos entre si e dos seres vivos com o meio. Então, sempre quando nós pensamos em ecologia, nós podemos nos preocupar só com os seres vivos de uma mesma espécie, população, de espécies diferentes, comunidade. Ou podemos nos preocupar da interação que os seres vivos estabelecem com o meio e da interação que o meio estabelece com os seres vivos, porque os seres vivos dependem do ambiente em que eles estão inseridos. E eles interferem no ambiente em que eles estão inseridos, né? Toda vez que nós passamos a analisar o conjunto formado pelos seres vivos e o meio em que eles vivem, analisando todas as interações estabelecidas dos seres vivos entre si, dos seres vivos com o meio, analisando os fatores físico-químicos que permitem que os seres ali se instalem, nós estamos trabalhando com o que nós chamamos de um ecossistema. Eu falo que a gente pode estudar a população em separado, a comunidade em separado, mas na verdade você não tem como manter populações ou comunidades em separado das condições físico-químicas que permitem que eles possam estar inseridos. Todo ser vivo depende das condições do meio para se estabelecer. E como eu falei, interferem e modificam o meio. Então, na verdade, quando nós analisamos as condições
normais e naturais de sobrevivência de qualquer ser vivo, nós estamos analisando um ecossistema. O ecossistema é o conjunto de seres vivos e do meio ambiente em que eles vivem e todas as interações desses organismos com o meio e entre si. Então é a unidade básica de funcionamento da ecologia, é o ecossistema. Aí eu botei aqui exemplos de ecossistema: uma floresta, um rio, um lago ou um jardim. E dependendo da amplitude que você analisa, você tem ecossistemas dentro de ecossistemas. A partir do momento que você analisa uma região, todas as condições ambientais dessa região e os seres vivos que ali se instalam, você está analisando um ecossistema. Compondo um ecossistema, nós temos basicamente dois componentes: os fatores bióticos e os fatores abióticos. O que são os fatores bióticos? Os fatores bióticos são todos os seres vivos, todos os fatores vivos que compõem o ecossistema. O que são os fatores abióticos? Os fatores abióticos são todos os fatores não vivos, físico-químicos, que compõem um ecossistema. Então, compondo um ecossistema, dois tipos de componentes: fatores bióticos, seres vivos, plantas, micro-organismos, peixes, comunidades vivas, plantas, animais, micro-organismos. Fatores abióticos: luminosidade, ambiente, temperatura, salinidade, os elementos físico-químicos em um determinado meio, nutrientes, água, ar. Aqui eu tenho, por exemplo, os fatores bióticos e abióticos dessa regiãozinha aqui, ó, desse fundo oceânico que nós estamos analisando. Então a gente define assim, hein? Biótico, comunidades vivas. Abiótico, fatores físicos e químicos do meio. Tudo bem? Ecossistemas que podem ser divididos em grupos. Nós temos basicamente tipos de ecossistemas. Os ecossistemas eles podem ser naturais ou artificiais. Chamaremos de ecossistemas naturais todos os ecossistemas formados naturalmente sem intervenção do homem. Um bosque, o oceano, uma região desértica. São ecossistemas, mas ecossistemas que não têm interferência humana, não teve a intervenção humana na sua construção, na sua formação. Ecossistemas artificiais, como o nome já fala, quando houver interferência humana. Os ecossistemas, sejam eles naturais ou artificiais, eles vão apresentar os seus diferentes fatores. Fatores abióticos: todos os fatores físicos e químicos constituintes de um ecossistema. Em outras palavras, os fatores não vivos: temperatura, pressão, salinidade, pH, nutriente. Fatores bióticos: todos os seres vivos presentes em um ecossistema. Os fatores bióticos, eles podem ser basicamente de três tipos: produtores, consumidores e decompositores. Então vamos lá, hein? Fatores bióticos, todos os seres vivos, eles podem ser de três tipos: produtores, consumidores e decompositores. Produtores, o nome já fala, são os que produzem matéria orgânica, produzem matéria e energia. Os produtores, pessoal, são os fotossintetizantes e os quimiosintetizantes presentes em um ecossistema. Representam a base de todo o ecossistema. Todo ecossistema ele tem que começar a sua estruturação a partir de seres vivos capazes de produzir matéria e energia. Matéria e energia que tem que ser passada posteriormente para aqueles que não têm capacidade de produzir. Quem é capaz de produzir matéria e energia? Quem faz fotossíntese ou quimiossíntese, que nós chamamos de autotróficos ou autótrofos. Então, os produtores são os autótrofos de um ecossistema, a base de um ecossistema, responsáveis pela introdução de matéria e energia em um ecossistema. Plantas, algas e bactérias autotróficas representam
Os produtores. Produtores, organismos autotróficos, ou seja, capazes de produzir o próprio alimento por meio de fotossíntese ou quimiossíntese. São responsáveis pela introdução de matéria e energia em um ecossistema. Só que é o seguinte... Professor, Oi? eu acho que o senhor não viu. A Bruna disse que não entendeu a diferença de natural e artificial, o ecossistema. Quando forem fazer, pessoal, fazem a pergunta falada, tá? Porque o chat não está aparecendo aqui para mim agora. Ecossistema natural, Bruna. Ecossistema natural toda vez que você tem um ecossistema que não houve interferência humana na sua formação. Ecossistema artificial, toda vez que há uma interferência humana na sua formação. Por exemplo, aqui eu botei ecossistemas naturais, deserto, oceano. Agora pensa um aquário. Pensou um aquário? Um aquário, ele é um ecossistema. Ele pode ser considerado um ecossistema. Mas um aquário, ele se forma naturalmente? Não. Então ele é um ecossistema artificial. Pensa num lago que foi formado naturalmente nas condições naturais ambientais. Um lago, ele é um ecossistema natural. Agora imagina uma pessoa que foi lá e construiu artificialmente um lago para criar peixe. Ele é um ecossistema por interferência humana, um ecossistema artificial. Beleza? Cadê? Apareceu aqui o chat. Agora eu botei aqui o chat. Fala. Tá, beleza. Não, eu vou manter aqui depois o... De vez em quando eu venho aqui olhar o chat. Tá bom? Entendeu, Bruna? Eu acho que a pergunta dela está sendo porque todos vão ter interferência, não? Tipo, de uma forma ou outra. Não, todos têm interferência. Eu estou dizendo na sua construção, na formação do ecossistema. Quando nós construímos uma determinada estrutura que passa a ser caracterizada como um ecossistema, ele é um ecossistema artificial. O aquário que eu dei o exemplo. Quando ele foi construído naturalmente, sem que nós precisássemos de ter a nossa interferência, ele é um ecossistema natural. É que o slide ele não apareceu aqui. Ele deve estar fora de ordem. Depois esse slide aparece. Não sei porquê. Entendeu? Se eu fui lá e fiz uma praça, o homem construiu uma praça. Aquela praça ali ela tem autonomia de um ecossistema. Ela é artificial. É um ecossistema artificial. Tá bom? Show! Continuei então. Então, como eu falei, compondo o ecossistema, nós temos os fatores bióticos, produtores, que são os que produzem a matéria e energia do ecossistema, e os consumidores e decompositores. Tanto consumidores quanto decompositores são heterotróficos. O que é heterotrófico mesmo? Não produz o próprio alimento. Quem não produz o próprio alimento tem que fazer o quê? Tem que se nutrir de outros seres vivos. Então, todo ser vivo heterotrófico, que não é capaz de produzir o próprio alimento e que precisa se nutrir de outro ser vivo, é um consumidor. Os consumidores, eles se alimentam dos produtores ou se alimentam de outros consumidores. Por exemplo, aqui, ó, a vaquinha se alimentando do capim. Então, ela está se nutrindo de outro ser vivo. Ela é um consumidor. O lobo que vai se alimentar do coelho. O gavião que vai se alimentar da cobra. Todos eles são consumidores. Só que os consumidores, os heterotróficos, né, eles se dividem em duas categorias básicas, os carnívoros e os herbívoros. Consumidores herbívoros são os que se alimentam de planta. Consumidores carnívoros são os que se alimentam de outros seres vivos que não são autotróficos. E os consumidores, de acordo com o que eles utilizam como fonte de alimento, eles podem ser subclassificados. Consumidores primários ou de primeira ordem, secundários ou de segunda ordem, terciários ou de terceira ordem, e vai embora. O que é um consumidor primário?
É o primeiro consumidor que se estabelece numa escala nutricional. Qual é o primeiro consumidor? Aquele que se alimenta de produtor. Então essa vaquinha aqui é um consumidor primário. Por quê? Porque ela se alimenta de planta. E a planta é o produtor. Esse coelho aqui, ele se alimenta de quê? De planta. Mas quem se alimenta do coelho vai ser um consumidor secundário. Porque se o coelho se alimenta de planta, ele é um consumidor primário. O lobo está se alimentando do coelho, então o lobo ele se alimenta de um consumidor primário. Então o lobo é um consumidor secundário ou de segunda ordem. Olha esse gavião comendo essa cobra. Ó, o coelho comeu o capim. A cobra comeu o coelho. Então a cobra é um consumidor de segunda ordem. O gavião come a cobra. Então o gavião é um consumidor de terceira ordem, um consumidor terciário. Então você ordena os consumidores de acordo com o tipo de alimento. Consumidor primário se alimenta de um produtor. Consumidor secundário se alimenta de um consumidor primário. Consumidor terciário se alimenta de um consumidor secundário. E aí vai embora. Por teoria, consumidores infinitos. Mas por prática, né, vai chegar um determinado momento que você limita o número de consumidores. Beleza? Pergunta? Não, Continuei. Fala. não tem pergunta. Beleza. E os decompositores? O que são os decompositores? Decompositores. Os decompositores, como o nome já fala, são os organismos que fazem a decomposição da matéria orgânica. Terceiro componente do ecossistema. O que é decompor a matéria orgânica? É transformar a matéria orgânica morta em matéria inorgânica. Transformar a matéria orgânica em sais minerais. E esses retornam posteriormente para o meio, retornam posteriormente para o ecossistema, para reiniciarem um ciclo de nutrição. Porque o produtor vai pegar a matéria inorgânica, água, sais minerais, CO2, e vai produzir a matéria orgânica. Os consumidores vão transferindo matéria de um para o outro. Aí quando morre, quem entra em ação? Decompositor. Transforma a matéria orgânica morta em matéria inorgânica, que é reposicionada para o meio, fechando um ciclo de nutrição. Os decompositores são representados por bactérias e por fungos. Bactérias e fungos têm capacidade decompositora. Toda bactéria? Não. Algumas bactérias decompositoras. Né? Então, decompositores são os organismos responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, transformando-a em nutrientes e minerais que se tornam novamente disponíveis no ambiente. Representados pelas bactérias e fungos. Representam o último elo de uma cadeia nutricional, de uma transferência de matéria e energia, fechando um ciclo de transferência nutricional. Os três, produtor, consumidor e decompositor, representam os três componentes bióticos de um ecossistema. Esses três componentes, eles interagem nutricionalmente uns com os outros. E essa interação nutricional, ela segue um fluxo. O fluxo de interação nutricional. O fluxo de integração nutricional que nós observamos em um ecossistema, integrando produtores, consumidores e até mesmo, quando aparecerem os decompositores, caracterizam uma cadeia alimentar e uma teia alimentar. Cadeia é quando você tem um fluxo único, uma sequência única de transferência de matéria e energia em um determinado ecossistema. Aqui eu tenho para você representado uma cadeia alimentar. A cadeia alimentar ela se inicia com um produtor
E vai ter sequência com os consumidores de diferentes ordens. Um consumidor de primeira ordem, um consumidor primário, que se alimenta do produtor, um consumidor secundário, que se alimenta do consumidor primário, um consumidor terciário, que se alimenta do consumidor secundário, um consumidor quaternário, que se alimenta do consumidor terciário. Aqui nessa cadeia não tem decompositor. Sempre numa cadeia alimentar, o que nós vamos ter? Uma seta direcionando o fluxo de transferência nutricional. A seta, ela aponta para quem se alimenta de quem. Então, a base da seta serve de alimento para a ponta da seta. Se a seta está apontando da planta do fundo pro caramujo, quer dizer que a planta é alimento do caramujo. O caramujo é alimento do lambari. O lambari é alimento do peixe maior. E o peixe maior é alimento da ave da margem. Então a seta, ela direciona o sentido da transferência nutricional. Então uma cadeia alimentar, sequência de seres vivos que se alimentam uns dos outros. É a maneira de expressar as relações de alimentação entre os organismos de uma comunidade ou ecossistema, sempre iniciando-se nos produtores, passando para os consumidores, primeiro os herbívoros e depois os predadores carnívoros. E quando aparecerem, terminando nos decompositores. Na cadeia alimentar, o que nós observamos? Transferência de matéria e energia, sempre seguindo o sentido orientado pela seta. Beleza? Pergunta? Professor, uma dúvida aqui. Fala. Os decompositores, eles só vão atuar na última, assim, consumidor que existir? Não. Sempre vai ser por último? O decompositor, ele vai entrar em qualquer lugar, em qualquer elo da cadeia alimentar. Basta que aquele representante da cadeia alimentar morra. Por exemplo, se essa planta aqui morreu, ela tem que ser decomposta. Então, vai vir uma seta aqui apontando para um decompositor. Entendeu? Entendi. Vamos supor, Entendi. aqui tem um decompositor. Aqui é uma bactéria, ó. Esse vermelhinho que eu tô pintando aqui é uma bactéria. Planta morreu. Eu aponto para cá, ó. Quer dizer que ela está sendo decomposta. Pode entrar em qualquer lugar. Menos no nível de produtor. Por que o decompositor não pode entrar no nível de produtor? Porque o decompositor, ele é heterotrófico. E no nível de produtor, só quem é autotrófico. Entendemos isso? Entendi. Show. Numa cadeia alimentar, o que a gente percebe? Cada função ocupada representa um nível trófico. Como assim cada função ocupada? Ó, olha para essa cadeia. Tá olhando aqui para essa cadeia? Qual é a função dessa planta? Ela é uma produtora. Qual é a função do caramujo? É um consumidor primário. Qual é a função da ave? Ela é um consumidor quaternário. Então, cada um tem uma função. Cada uma função dessa é um nível trófico. Então, esse aqui, ó, da planta, é o primeiro nível trófico. Esse aqui, o do caramujo, é o segundo nível trófico. Do lambari, é o terceiro nível trófico. Peixe maior, quarto nível trófico. A ave, quinto nível trófico. Então eu tenho uma cadeia alimentar com quantos níveis tróficos? 5 níveis tróficos. Um nível de produtor e 4 níveis de consumidores. A posição que cada um ocupa na cadeia alimentar é um nível trófico. O primeiro nível trófico, sempre representado pelos produtores. Segundo nível trófico, consumidor primário.
Terceiro nível trófico, consumidor, aqui é secundário, tá errado aqui, ó. Consumidor secundário. E aí por diante. Decompositor, se alimentam de matéria morta e excrementos provenientes de todos os outros níveis, podendo ocupar qualquer nível, exceto o primeiro. Beleza? Claro o que é o nível trófico? Sim. Show de bola. Só que se nós analisarmos um ecossistema, é claro que os seres vivos eles não criam uma relação alimentar única. Num ecossistema você vai ter várias populações, uma comunidade muito diversificada. E os seres eles passam a estabelecer várias cadeias alimentares que podem, inclusive, interagirem umas com as outras. Toda vez que nós interagimos cadeias alimentares, nós passamos a ter uma teia ou rede alimentar. O que é uma teia alimentar ou rede alimentar? É o conjunto de cadeias alimentares ligadas entre si. Que é o que nós observamos mais próximo de uma realidade no ecossistema. Geralmente é representada como um diagrama de relações tróficas entre diversos organismos ou espécies de um ecossistema. Isso aqui que você está observando, ó, é uma rede alimentar, é uma teia alimentar. Produtores, e aí vem consumidores de primeira ordem, os que estão se alimentando dos produtores, consumidores de segunda ordem, que estão se alimentando dos consumidores primários, consumidores de terceira ordem. Numa teia alimentar, um mesmo indivíduo pode fazer parte de mais de uma cadeia. Por exemplo, olha essa cadeia que eu vou falar aqui agora, ó. Verdura, coelho, gavião. É uma cadeia. Mas eu vou botar o gavião agora em outra cadeia, ó. Verdura, rato, raposa, gavião. Então, o gavião participou de duas cadeias diferentes. E mais, em níveis tróficos diferentes. Ó, cadeia 1, verdura, coelho, gavião. Primeiro, segundo, terceiro nível trófico. Agora olha aqui, verdura, rato, raposa, gavião. Primeiro, segundo, terceiro, quarto nível trófico. Então ele pode participar de cadeias diferentes, ocupando inclusive níveis tróficos diferentes, dependendo da cadeia que nós analisamos. E no final, ó, decompositor, que pode entrar em qualquer posição, exceto produtor. Beleza? Então nós temos que saber olhar para uma teia, identificar nesta teia uma cadeia e nessa cadeia identificar a posição ocupada por cada representante, o nível trófico ocupado por cada representante dessa cadeia ou teia alimentar. Ó, a cadeia: árvore, zebra, onça. Olha a outra cadeia que a árvore faz parte: árvore, inseto herbívoro, lagarto, gavião. Então, dentro de uma rede, eu tenho várias cadeias alimentares. As teias alimentares, em comparação com as cadeias, apresentam situações mais perto da realidade, onde cada espécie se alimenta em vários níveis hierárquicos diferentes e produz uma complexa teia de interações alimentares. Então, o mais próximo da realidade é o que nós observamos numa teia alimentar. Numa cadeia alimentar e numa teia alimentar, nós observamos interações. E essas interações, elas permitem que nós possamos entender o seguinte: os indivíduos, olha para cá, numa teia alimentar, eles podem ocupar o mesmo hábitat ou podem ocupar hábitats distintos. Podem explorar o mesmo nicho ou nichos distintos. Por exemplo, ó,
explorando essa região de grama aqui, ó, o que eu tenho? Esse coelho, essa gazelazinha, essa raposa. Então, todos eles exploram a região de campo. Então, o hábitat deles é o campo. E o nicho? O nicho é a maneira que eles exploram o campo, de formas distintas. Por exemplo, a raposa explora o campo como? Caçando o coelho. O coelho comendo a planta. A gazela comendo a planta. Mas a gazela não é caçada pela raposa aqui nesse momento. Então, o que nós temos? Nós temos, no ecossistema, os indivíduos explorando o hábitat de formas distintas. Porém, nós podemos ter indivíduos que exploram o hábitat da mesma maneira. Por exemplo, essa planta aqui, ela serve de comida para o coelho e serve de comida para a gazela e serve de comida para o ratinho. Então, raciocina comigo. Nós temos, e para a lagarta aqui também, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4 espécies que utilizam a mesma planta como fonte de alimento. Então, o que eu posso dizer dessas 4 espécies? Como elas utilizam a mesma planta como forma de alimento, elas exploram esse hábitat, nutricionalmente falando, da mesma maneira. Vamos imaginar que essas 4 espécies, elas só comem essa planta e mais nada. Vamos imaginar que existe um pezinho de planta só. E essas 4 espécies para se alimentarem desse um pezinho de planta. O que nós esperamos essas 4 espécies entre si na busca desse pezinho de planta? Esperamos que elas tenham uma competição e busquem se alimentar da melhor maneira para que elas consigam ter a sua nutrição de forma eficaz. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se nós tivermos espécies diferentes em mesmo hábitat e que tenham o mesmo nicho, elas têm a tendência de explorarem o meio da mesma maneira, elas fatalmente vão competir entre si. Agora raciocina comigo. Se as 4 espécies competem entre si pelo alimento, e esse alimento é escasso, não tem alimento para todo mundo, qual é a tendência? A tendência é o que for menos eficaz na competição ser eliminado. Ou então se vira e vai buscar outra forma de se alimentar. Isso que eu estou falando com você faz referência ao princípio de Gauss, ou princípio da exclusão competitiva. Toda vez que nós tivermos 2 ou mais espécies explorando exatamente o mesmo nicho ecológico, estabelecer-se-á entre essas espécies uma competição. E a competição entre elas pode ser tão brusca que a convivência pode se tornar impossível. Então, espécies diferentes que exploram o mesmo nicho ecológico competem entre si, gerando a exclusão competitiva da espécie mais frágil, da menos eficiente. Assim, a competição entre as espécies no mesmo nicho pode dar origem a 3 situações de exclusão. 1. A escassez de recursos leva uma das espécies à extinção. Daí a expressão princípio da exclusão competitiva. 2. Uma das espécies é expulsa daquele hábitat, migra para outro território em busca de recurso que garanta sua sobrevivência. Não está dando para viver ali, vai buscar um outro recurso, senão vai morrer. E 3. Uma ou todas as espécies modificam seu nicho ecológico de maneira que deixem de competir por recursos limitados. Então, o princípio de Gauss sugere que espécies que exploram o mesmo hábitat, elas vão competir entre si,
gerando três situações: ou extinção da menos competitiva, ou busca de recursos em outros territórios, exclusão da competitiva, da menos competitiva, ou mudança de nicho ecológico. É o que nós chamamos de princípio de Gauss ou princípio da exclusão competitiva. Recebe o nome de princípio de Gauss por causa do nome, sobrenome, né, do cientista que propôs essa hipótese, essa teoria, a teoria competitiva. Deu para entender a ideia do princípio de Gauss? Então o que eu quero que você entenda, pessoal? Quando eu coloquei que em um ecossistema o mais próximo que nós temos da realidade são as teias alimentares, eu também quero que você entenda que numa teia alimentar nós podemos gerar impasses competitivos. E esses impasses geram problemas, e esses problemas podem levar a complicações maiores para determinadas espécies que vivem no mesmo local, para determinadas espécies que exploram o mesmo nicho. Deu para entender? Pergunta? Não? Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui. Vou parar por aqui e a gente vai voltar depois no fluxo de matéria e energia. Tá faltando 10 minutos, mas se eu continuar eu vou quebrar essa próxima parte, eu não posso quebrar essa parte não. Então na próxima aula a gente vai dar sequência a partir daqui, ó, fluxo de matéria e energia. Tudo bem? Alguma pergunta? Essa semana a sala do Moodle já vai estar disponível. Grande